Tudo bom? Como é que nós estamos aí? Vamos para a nossa aula vídeo, tá? Essa aula vídeo, na verdade, é uma continuação da aula que a gente havia dado para vocês sobre artrópodas. Quero colocar algumas coisas interessantes. Vou começar equinodermas e depois eu vou falar ainda uma outra aula que eu vou gravar sobre cordados. A gente vai acabar praticamente animal, para começarmos no caderno 2 já a parte de fisiologia, tá bom? É legal porque eu vou gravar essas aulas, vai ficar aí com vocês, aí vocês vão poder estudar, tá bom? Mas qualquer dúvida a gente tira, tá? Olha lá, vamos lembrar um pouquinho de artrópodas? Artrópodes, certo? Podas, patas, articulados, tem apêndices, estruturas que se mexem, asas, mas principalmente patas articuladas e corpo dividido, metamerizado. Essas duas características eu salientei, porque essas duas exploradas em vestibular é que se pede, né? Quais são as características dos artrópodas que determinam que eles são descendentes dos anelídeos? Entre outras, essas duas são as principais, tá bom? Bom, daí a gente viu na aula que eles são triblásticos, simetria bilateral, metamerizado, eucelomados, tá? E aí a gente dividiu em classes. Mas duas divisões interessantes, duas comparações interessantes. Os miriápodas, ou miriápodes, é uma superclasse, né, dos artrópodas, que tem muitas patas, mírias, muitas patas, 1000 patas, tá bom? É a classe quilópoda, o quilópodes, que é a lacraia, a centopeia, tá? Um par de patas por segmento, quilos, um único par de patas. Diplo-dupla, dupla patas por segmentos, tá bom? Que é o período de cobra, emboá, tá bom? Então é assim, diferencie os quilópodas dos diplópodas. Diferencia uma lacraia, uma centopeia de um piolho de cobra, aquele que fica enroladinho no chão, sabe? Eu tenho até aqui no jardim, depois eu pego para vocês, tá? A diferença está aqui, ó. Primeiro, um par de antenas, os dois têm. Aí vem a diferença. Um par de patas nos quilópodas, dois pares de patas nos diplópodas. É a grande diferença. Venenosos porque são carnívoros, não venenosos porque são herbívoros. Forcipulados para inocular o veneno. Como é que se diz? Não forcipulados, porque não tem veneno. Movimentos rápidos, movimentos lentos. Bom, fácil, né? E aí, sempre cai no vestibular. Diferença entre a classe Crustaceae, insecta e aracnídea. Então, eu coloquei antenas, patas, divisão do corpo. Antenas, os crustáceos, camarão, caranguejo, lagosta, tá? Então, insetos, tudo que a gente imaginar de insetos, né? E os aracnídeos, escorpião, aranhas, rapato, tá bom? Então, ó, os crustáceos, quantas antenas? Tem dois pares de antenas tetrácitos. Os insetos, um par só de antenas para orientação, díceros. Aracnídeo, você não vai ver na cabeça da aranha certa antena, então são áceros, sem antenas. O número de patas é uma diferença importante, pessoal, o número de patas, tá? Então os crustáceos na região torácica, não no abdômen. Abdômen eles têm palpos que é para natação. Mas na parte torácica, 5 pares, 5 de um lado, 5 do outro, 10 decápodas. Os insetos, 3 pares, hexápodas. E os aracnídeos, octópodas, 4 pares. A divisão do corpo. Você vai ver cabeça junto com tórax e abdômen. Então é céfalo, tórax e abdômen. Eu escrevi abdômen de 3 maneiras para não brigar. Abdômen, 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 abdômen. Tá bom? Pode ser. Então, ó,
Os crustáceos, a cabeça junto com o tórax, céfalo-tórax, abdômen. Já os insetos não, formiguinha, você vê cabeça, tórax e um bundão, abdômen. E o aracnídeo, não, seria cabeção e o bundão, que é céfalo-tórax e abdômen, tá bom? E a respiração? Os crustáceos são aquáticos, geralmente aquáticos, branquial. Exceção, insetos, é uma respiração especial, traqueal, a gente vai falar nela, tá? Uma respiração que não precisa de sangue para transportar oxigênio e CO2. É uma respiração altamente eficiente que produz grande quantidade de energia, mas gasta células, então o tempo de vida é mais curto. E os aracnídeos, eles têm uma respiração que é traqueal, mas que tem o sangue auxiliando, então é filotraqueal. A excreção, os crustáceos têm glândulas verdes ou glândulas na região anterior, antenais, que fazem a excreção. Glândulas antenais, crustáceos. Essas mesmas glândulas antenais aparecem nos aracnídeos e é chamado de glândulas coxais, porque aparecem na pata, tá bom? E os insetos, eles têm túbulos de Malpighi, que é uma coisa interessante. Os túbulos de Malpighi estão associados ao sistema digestório e eles retiram, né? Na verdade, eles colocam os excretas no intestino grosso deles e vão eliminar com as fezes. Então, o inseto ele não faz xixi, ele defeca os excretas. Interessante isso, né? É uma economia de água, é mais um motivo para o sucesso adaptativo dos insetos, tá bom? Bom, o outro filo que eu tenho que falar para vocês, eu preciso abaixar um pouquinho, vai movimentar aí, certo? Eu vou dar uma olhada, tá? São os equinodermas, tá bom? Equinodermas. Os equinodermas, gente, desculpa, tá? Os equinodermas, se você pegar a palavra filo equinodermal, equinos significa espinho, dermas, pele, pele com espinhos. Exemplos de animais com pele com espinhos. Meus alunos falam, porco é espinho, mas porco é mamífero. Ai, porco não é, né? Então, ouriço do mar. Na verdade, os equinodermas, ele tem essa característica como imperante. Você vai ver, ó, dá exemplos de equinodermas. Ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar, serpente do mar, bolacha da praia. É mar. O único ambiente que você vai encontrar equinodermas é mar. Né? Então eles são exclusivamente marinhos, tá bom? Uma característica não muito evoluída. Tribásico, 3 foletes embrionários. Celoma verdadeiro, celoma originado do mesoderma e revestido pelo mesoderma, uma simetria. Aí vem uma coisa interessante explorada em vestibular. É o único grupo animal que tem uma simetria diferente na fase larval, na fase, né, que está se desenvolvendo, para a fase adulta. Na verdade, a simetria, a organização do corpo em radianos, então a simetria radial, tá? Na verdade, é praticamente o único animal que tem simetria radial, mostrando uma primitividade, tá? Outro animal que tem simetria radial é lá o quinidário, lá no começo, tá? Quinidários, selenterados. Então, na fase adulta, os equinodermas, a estrela do mar, tem uma simetria radial, radiada, pentarradial, dividida em 5 partes, tá bom? E na fase larval é bilateral. Então já caiu no vestibular assim. Qual é o nome do filo que apresenta uma simetria na fase larval e outra simetria na fase adulta? Ou que apresentam simetrias diferentes em diferentes fases da vida? É o equinoderma, é o único, é equinoderma, tá bom? Aí ele tem 2 características evoluídas. Se você olhar, equinoderma é muito mais primitivo, mas é muito mais primitivo que os outros grupos, moluscos, artrópodas, anelídeos.
Uma vez que é uma questão na FUVEST, assim, é, determine, né, dê as razões que mostram que, apesar de serem menos evoluídos e sua classificação está mais primitiva que os equinodermas, de razões que mostram que os plateumintes são mais evoluídos. Os plateumintes são os primeiros animais com cefalização, uma organização no sistema nervoso ganglionar. Tá? Eles têm sistema nervoso ganglionar, ele tem um sistema nervoso desenvolvido, ganglionar, e cefalização, um centro coordenador nervoso na região anterior. Nós não vamos encontrar nada disso nos equinodermas. Ele não apresenta sistema nervoso, ele tem células nervosas. Ele não tem sistema circulatório, ele não tem sistema excretório, ele não tem sistema respiratório super desenvolvido. Tudo muito primitivo, tá bom? Tanto é, mas quais são as características que mostram que eles são os invertebrados mais evoluídos? Por isso que é o último filo que a gente estuda. Deuterostomia, são animais deuterostomo, escrevi errado aqui, deuterostomios, tá bom? Deuterostômios, porque na evolução embrionária, o blastóporo, ele origina o ânus, e nos outros animais invertebrados origina a boca, tá bom? E enterocelomado, ou seja, ele tem uma cavidade digestiva, certo? Dentro do celoma, isso é uma organização, tá bom? E aí eu falei, em relação ao sistema tegumentar, é um tegumento desenvolvido, pluristratificado, com epiderme, derme e uma grande riqueza de espinhos que serve para ataque e defesa. Os espinhos eles se soltam, tendo uma substância tóxica que inflama, paralisa a presa para ele poder pegar, ou assusta o predador e ele foge, tá bom? Então, esses espinhos eles podem ser soltos, livres para atacar, e eles podem ser fixos, quase imperceptíveis, como na estrela do mar, tá bom? O esqueleto é desenvolvido, é um esqueleto calcário, abaixo da pele, por isso que a gente chama de dermo-epiderme, porque ele está, então você tem a pele, e abaixo da pele você tem o esqueleto, assim ó, bem fininho, então é dermo-epidérmico, tá bom? E tem uma origem mesodérmica, uma origem embrionária mesodérmica, tá bom? Então, esqueleto interno, endoesqueleto calcário, tá? A digestão é completa, boca, ânus, estruturas, estômago, intestino, tudo que tem direito. Agora, se você olhar a estrela do mar, ela prende o peixe e aí ela retira o seu estômago para fora, para que o estômago, né, embrulhe, capture esse peixe e leve para dentro. A gente chama de lanterna de Aristóteles, ou um estômago protáctil que sai, tá bom? A respiração é brânquea, não muito desenvolvida, mas é branquial, porque são aquáticos. Circulação, excreção, tudo, locomoção é feito por um sistema chamado de sistema ambulacral, sistema ambulacrário, tá bom? Ambulacrário, não vamos brigar, tá bom? E é assim, mais fácil a gente saber que é um sistema hidrovascular, porque na verdade é um conjunto de canais, de placas, de tubos, por onde entra a água por cima, pelas ampolas, circula por canais circulares, radiais, depois desce por uma placa pétrea que é toda furada, que a gente chama de pés. Então entra pelas ampolas, sai pelos pés e permite, né? Quando sai, permite que a estrela suba e seja conduzida. Então serve para locomoção, serve para respiração, circulação, excreção e tudo mais, tá bom? Essa é a grande estrutura desenvolvida. A reprodução normalmente é sexuada, né? Eles lançam os gametas para fora, a fecundação é externa, é na água, e ela é indireta porque tem uma fase larval. Cada classe, na verdade existem 5 classes. A classe da estrela, certo? Que é a asteroideia, a classe do
do pepino do mar, que é o Holoturoideia, vocês não precisam saber isso aí, tá bom? A classe do ouriço do mar, que é a mais importante, Equinoideia. Tem a do lírio, Crinoideia, e tem da serpente do mar, né, Ophiuroideia. São 5 classes. Tá? Nessas classes, tá, a gente vai observar que eles possuem cada classe possui um tipo de lava, Nauplius, Dauplius, cada um com um tipo de lava, mas possuem fase larvária. Então, é o ovo, larva, Dauplius, Nauplius, aí forma o adulto, estrela do mar, ouriço do mar, etc. Tá bom? Para acabar, alguns têm a reprodução assexuada, como a estrela do mar. Né? A estrela do mar tem regeneração. Então, uma vez que é uma questão na Unicamp que dizia o seguinte, que os pescadores eles estavam encontrando menos peixe e mais estrela do mar. Aí eles deceparam e jogaram. Piorou. Aí eles foram informados que, ao fazer isso, decepar, destruir, elas se regeneram e produzem mais estrelas do mar. Isso é regeneração. Beleza? Depois eu falo sobre cordados. Tchau, tchau.